Bom dia para os alunos que são da manhã, uma boa tarde para os meus alunos que vão assistir essa aula na tarde, né? Ambas as minhas turminhas de sexto ano. Bem-vindo então a mais uma aula. Hoje a gente vai então ter uma breve explicação, né? Do que são os nossos paralelos e os nossos meridianos. Como é que funciona isso? Que negócio é esse, professor? Bom, paralelos e meridianos, eu mandei para vocês um textinho, tá? E nesse textinho, então, eu explicava, e não sei se vocês perceberam, que eu disse para vocês copiarem os desenhos. Tinha um desenho, tinha 2 círculos, e um era a expressão, então, dos meridianos, e outros eram dos paralelos. Os vermelhos, então, era o paralelo, e o azul era meridiano. Não é Grêmio Inter, tá? É quase, mas não é. Para que serve aquilo ali? Para que servem esses paralelos medianos? O que eles são? Eles servem para a gente fazer uma localização no espaço, tá? Terrestre. Por quê? Porque a gente tem um planeta, tá? Que não é plano, às vezes as pessoas falam, e aí eu vou dizer para vocês agora, presta atenção. O planeta é redondo, ele gira, por isso que tem um monte de gente tonta por aí. Brincadeirinhas à parte. Bom, pessoal, o planeta sim, ele é esférico e essas linhas paralelos e meridianos, elas são como se fossem um mapeamento para a gente poder se localizar. Elas são como se fossem as nossas ruas, as nossas avenidas. Se eu precisar ir na casa de um de vocês vão ter que me chamar no privado e dizer, professora, aconteceu um acidente, eu preciso que a senhora venha aqui, né? Um exemplo. E aí vocês vão dizer, na rua tal, número tal, e aí eu vou colocar isso no GPS aqui do celular e vou chegar na casa de vocês. Beleza? Sim. Só que, e se eu não tenho, professora, né, um GPS? Se eu não tenho um endereço, como é que eu faço para encontrar um lugar? Como é que eu faço para localizar alguém? Então, vai ser através dos paralelos, dos meridianos e das coordenadas geográficas, tá? E a gente vai aprender a calcular isso. Aí vocês vão dizer, mas isso aqui é aula de geografia, isso aqui não é aula de matemática, como é que eu vou fazer cálculo? Calma, não é um cálculo muito difícil, é uma coisinha mais básica, até porque a professora aqui que vos fala também, né, de humanas, elas não sabem fazer cálculos complicadíssimos, né, embora são cálculos complicadíssimos que fazem com que um avião saia de um destino e chegue no outro, saia da cidade, por exemplo, de Porto Alegre, chegue na cidade de Salvador, ou então atravesse o oceano e vá para outro lugar. Bom, eu tenho aqui para vocês o meu globinho, né, pequenininho, para mostrar para vocês mais ou menos ilustrar um pouquinho o que seria. Eu vou colocar esse celular aqui agora, vamos ver. Vamos ver aqui meu computador me ajudando. Tá? E aí aqui agora eu vou mostrar para vocês. Bom, o que são os nossos paralelos e nossos meridianos? Paralelos são essa linha aqui, ó. Essa linha que divide bem divididinho, que faz a volta em toda a circunferência da Terra. Então, ela pega exatamente o meinho, ó, pessoal, e ela vem aqui, ó, e ela continua exatamente, ela faz toda a circunferência. E ela se chama, então, a linha do Equador. Esse é o nosso principal paralelo. Por quê? Porque ele, então, é uma linha que vai circundar todo o globo terrestre, tá? Então, pessoal, o que acontece? Essa linha do Equador, ela é o nosso principal paralelo. Ela está na medida no grau 0. Por que ela está na medida do grau 0? Porque ela é o marco inicial. Ela tem esse nome, linha do Equador, porque ela passa exatamente aqui, pessoal, ela corta exatamente o Equador, tá? Que é esse país aqui, que é um dos únicos países que não fazem fronteira com o Brasil, tá? Na América do Sul. Então, ela passa exatamente aqui e ela faz a volta inteirinha de todo o globo terrestre, tá? Ela pega o centro da circunferência. E ela é muito importante, por quê? Porque ela tem uma função. A linha do Equador tem uma funçãozinha
que ela divide os hemisférios. Por quê? Tudo que está abaixo da linha do Equador, tudo que está assim, ó, daqui para baixo, tá? Daqui para baixo é considerado hemisfério sul. Tudo que está da linha do Equador para cima é considerado hemisfério norte. Então, a linha do Equador, ela é a linha do Equador é o principal paralelo. Paralelos são várias linhas, então vocês estão vendo assim, ó, o principal é a linha do Equador, mas a gente tem vários paralelos. Se vocês olharem um globinho de perto, vou tentar colocar ele pertinho aqui para vocês verem. Vocês estão vendo que tem uma linhazinha, daí tem outra linhazinha, tem vários quadrinhos, vai fazendo vários quadrinhos. Esses quadrinhos aqui, ó, gurizada, ó, aqui a gente tem um desenho, ó. Esses quadrinhos, eles são os graus que vão medindo. E aí vocês estão vendo que passou a linha do Equador, é a mesma distância, né? É a mesma distância do globo. Começou a subir acima da linha do Equador e começou a descer abaixo da linha do Equador, começa a diminuir. Então, vai diminuindo os números em graus. Então, a gente vai ter acima da linha de Equador, por exemplo, Trópico de Câncer. Abaixo da linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Olha, a professora comendo os R, né? Trópico de Capricórnio. E aí, a gente vai ter, então, os outros trópicos. Tá, pessoal? Mas o principal paralelo, então, vai ser sempre o paralelo da linha do Equador. Tá? E os paralelos, eles estão o quê? Na horizontal, paralela. Toda vez que eu falar em paralelo, eu tô falando horizontal. A gente tem problema, né? O que é vertical, o que é horizontal? Horizontal, que é o estar, né, nesse sentido assim do horizonte, tá? Então, os paralelos são linhas horizontais. E os meridianos, o que são? Os meridianos também vão ser a mesma linha. Então, a gente tem um principal meridiano, que, deixa eu achar aqui no meu globinho. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Ele passa exatamente nessa cidade chamada Greenwich, na Inglaterra, tá? E aí ele vai fazer toda a circunferência, a mesma circunferência que a linha do Equador faz na horizontal, ele vai fazer na vertical. Por quê? Porque ele vai dar exatamente a mesma distância na vertical, tá? Que a linha do Equador dá no paralelo, ok? Então, os meridianos são os verticais, são as linhas verticais. Se vocês olharem aqui, né, aqui na nossa imagem, vocês estão vendo que tem vários quadrinhos que cortam, ó, pro meridiano. Os meridianos também vão dividir o planeta em hemisférios, tá? Tudo que está à direita, ó, aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui para vocês ficarem mais perto. Tudo que está à direita, tá? É leste. Tudo que está à esquerda é oeste. Então, por exemplo, se nós pegarmos o nosso país, ó, nosso país, tá? O nosso país, ele está à esquerda, então ele está a oeste e ele está abaixo da linha do Equador. Ele está no hemisfério sul. Então, o nosso país, ele se encontra no hemisfério sul, a maior parte dele, mas tem um pequeno pedacinho que fica no norte, acima da linha do Equador, tá? Então, ele fica, a maior parte dele no hemisfério sul, uma pequenina parte no hemisfério norte e todo no hemisfério oeste, tá? Aí vocês estão dizendo, professora, mas aí tá... Não, é porque tá ao contrário, né? Então, se eu olhar de frente, ó... Aqui, olhando de frente, eu vejo claramente, né? Nós estamos à esquerda e à direita, leste. Então, ó, leste, lembram das aulas de coordenada geográfica, né? Leste, tudo que está à tua direita, tudo que está à tua esquerda, oeste, tá? Leste, oeste, norte, sul, né? Lembraram? Bom, pessoal, então, os paralelos e os meridianos, eles servem, então, principalmente para a gente ter as nossas coordenadas geográficas, tá? O meridiano, ele vai ser medido em 90 graus,
tá? As outras linhas do meridiano aqui, que vocês estão vendo, ó, bem de pertinho, agora, ó, estão vendo essas fatiazinhas aqui, ó, de bolo, tá? Essas outras linhazinhas aqui, elas não têm um nome, né, específico, elas são medidas em graus. Então, o meridiano, o principal meridiano, é o que vai dar exatamente 90 graus. Para eu viajar de avião, né, encontrar, por exemplo, vamos supor, a Edilane, boca aberta, saiu, foi fazer um passeio e se perdeu, né? E aí, como é que eu vou achar a Edilane? Eu tenho que ter a localização. Então, eu vou dizer, a Edilane está a 90 graus a oeste e a Edilane está a 45 graus ao sul. E aí, aquela coordenada faz com que eu ache através, então, da latitude e da longitude. Latitude, tudo que está assim, são os nossos paralelos, tá? Latitude são os paralelos, paralelos são as latitudes, tá? Principal deles, linha do Equador. Nossas longitudes, na vertical, longitude vertical, né? Que vai dividir os hemisférios em leste à direita, oeste à esquerda. E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, né? Na Inglaterra, mas ou Greenwich, só Greenwich já serve. E está a 90 graus, né? Que vai fazer essa função aqui, ó. Vai, aqui de cima, ó. 90 graus, tá? E a latitude é esse movimento aqui. E aí está, então, né, o nosso principal paralelo que vai seguir é a linha do Equador, tá, pessoal? Então, foi isso que eu passei para vocês, né? As nossas latitudes na horizontal, as nossas longitudes na vertical e através delas, a gente vai ter, então, as chamadas coordenadas geográficas. O que são essas coordenadas? Elas são medidas em graus. É através dessas medidas em graus, pessoal, que a gente consegue chegar exatamente num lugar. Depois, mais à frente, eu vou ensinar vocês a fazer essas medidas, alguns exercícios relacionados a isso. Claro que eu não vou cobrar tudo muito especificamente, né? Porque senão eu vou enlouquecer vocês. Mas coisas que a gente não pode esquecer. Por exemplo, olha o meu globinho aqui. Vou botar meu telefone aqui de novo para poder fazer uso, tá? Ó, o planeta é dividido em 4 hemisférios, da mesma forma que a gente tem 4 pontos cardeais. Tudo que está abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Tudo que está acima do Equador, hemisfério norte, tá? Tudo que está à direita do meridiano de Greenwich, tudo que está aqui, ó, à direita, tá? A minha direita para cá, tudo que está aqui à direita é hemisfério leste. Tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich, tudo que está à esquerda, hemisfério oeste. Por exemplo, o nosso continente aqui, ó. A gente mora nesse continente aqui, ó. A América, ela começa aqui em cima, Canadá, Estados Unidos, desce da América Central, aqui Brasil, os outros países da América do Sul. O nosso continente dividido em hemisférios, ele fica no hemisfério oeste. Ele é oeste do meridiano de Greenwich, tá? E, por exemplo, nós que moramos na América do Sul, que moramos aqui, ó, no Brasil, esse país aqui, ó, grandão, tudo, nós estamos abaixo da linha do Equador, a maior parte do Brasil, lembra? Tá? Então, nós estamos no hemisfério sul, ok? Então, a gente tem que lembrar disso, tá? Para depois aprender as nossas coordenadas. Então, o que são? Através do cruzamento de paralelos, né, de latitudes e longitudes, de paralelos e meridianos, se determina, então, as coordenadas geográficas, que são a medida em grau. E vai dar a exatidão de qualquer lugar do mundo. Se eu tenho a latitude e se eu tenho a longitude, que são as medidas em grau, eu chego em qualquer lugar. Eu acho que vocês já devem ter visto isso em filme. Por exemplo, aqueles filmes de ação, às vezes que tem alguém perdido, né, numa selva, em algum lugar. Aí tem, tá a 300 graus de latitude e 50 graus de longitude.
Através daquilo ali, a gente consegue chegar à localização, através de bússola, de buscas, né? Hoje a gente usa, claro, essa localização em graus, muito usado por via tecnologia, mas se usou por muito tempo, né? A forma mais simples, que é a forma então, de calcular simplesmente, tá? Então, vocês já copiaram esses conteúdos, vocês já têm, então, esse textinho, e vocês vão estar recebendo amanhã esse vídeo dessa explicação do conteúdo e também os exercícios para fazer. Os exercícios são bem simples, tá? Vocês vão responder ele usando o texto que vocês copiaram no caderno, tá, pessoal? E ali são perguntas bem básicas de fixação, tá? Então, tem ali as perguntas A, B, C e D. E depois eu tenho assim, ó, a segundo exercício. Escreva em seu caderno a definição de coordenadas geográficas que vocês têm lá no textinho. E depois eu tenho um terceiro que diz assim, assinale verdadeiro ou falso, né? E aí vocês vão colocar verdadeiro ou falso para as alternativas. Vou te dar um exemplo. Os paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador. Isso será que é verdadeiro ou isso é falso? É verdadeiro, né? Os paralelos são linhas imaginárias traçadas, né, em graus, que vão definir, então, o que está, né, através do principal paralelo, que é a linha do Equador, que vai fazer a medida da circunferência terrestre inteira, tá? E aí, então, vocês têm vários ali atividadezinhas para marcar verdadeiro ou falso, vocês vão copiar, vão colocar no caderno. E a próxima aula, então, a gente vai falar um pouquinho mais das coordenadas geográficas. Aí vou mandar algumas coisinhas para vocês copiarem e depois a gente tem explicação e exercício. Valeu, gurizada! Bom descanso também, né, depois que vocês fizerem as atividades. Se cuidem, mantenham a rotina de fazer as atividades sempre, é muito importante, porque depois vocês vão ser cobrados, as frequências de vocês vão ser através das atividades que vocês fizeram em casa, né, para não ganhar falta, para não ter problema depois. Então, as aulas estão acontecendo, tirem sempre um tempinho para estudar, para fazer as atividades, ok? Beijo, se cuide, fique em casa. Tchau, tchau!